Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar hoje mais uma aula. Estaremos estudando no dia de hoje a segunda fase da República Velha, a chamada República Oligárquica. Nós estudamos na aula anterior a primeira fase da República Velha, que é a República da Capa e da Espada, que é uma república que tem esse nome de capa e espada porque foi liderada pelos militares. Agora nós estamos vendo a segunda fase da República Velha, chamada República Oligárquica, aonde a elite agrária, principalmente os cafeicultores, através dos seus representantes políticos, que são os republicanos liberais, chegam ao poder. Antes de mais nada, eu gostaria de levar a vocês o conceito de oligarquia. O que é oligarquia? Regime político em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas, pertencentes ao mesmo partido, classe ou família. Isso é oligarquia. É o governo voltado aos interesses de uma minoria. Então, o governo oligárquico é aquele que as forças governamentais, os recursos do Estado estão não à disposição da população, mas de uma pequena fração da população, de uma pequena classe privilegiada. Bom, gente, a segunda fase da República Velha, chamada República Oligárquica, onde a elite agrária do Sudeste, principalmente os cafeicultores, chegaram ao poder. Ela vai de 1894 a 1930. Essas oligarquias eram constituídas por proprietários de terra que exerciam um monopólio do poder local. Esse período da história republicana vai ser caracterizado pela defesa dos interesses desses grupos, particularmente e especialmente da oligarquia cafeeira. Os grupos oligárquicos vão garantir a dominação política no país através do colonialismo, do voto de cabresto, da política dos governadores e da política de valorização do café. A República Oligárquica, então, um momento em que a elite agrária, especialmente os cafeicultores, tomarão o poder no Brasil. Para nós entendermos esse período, nós temos que entender e estudar os presidentes oligarcas, ou seja, os presidentes que estavam no poder representando os interesses dessa elite agrária. Então, o primeiro presidente oligarca vai ser Prudente Moraes. Prudente Moraes, que vai governar de 1894 a 1898. Primeiro, o governo de Prudente Moraes vai ser marcado por forte oposição aos florianistas, as pessoas que apoiavam o ex-presidente Floriano Peixoto. Segunda característica do governo é que ele vai adotar uma postura de incentivar a expansão industrial mediante a adoção de taxas alfandegárias que dificultam a entrada de produtos estrangeiros. Ou seja, o nosso amigo Prudente Moraes vai repetir a mesma coisa que o Floriano. Ele vai aumentar a carga tributária sobre produtos estrangeiros para facilitar, para valorizar, para incentivar a aquisição dos produtos nacionais. Terceiro item desse governo é o principal acontecimento desse governo, desse período, né, que vai ser a eclosão da Guerra de Canudos, que vai de 1896 a 1897 e ocorre no interior do Bahia. Então, o Arraial de Canudos ele não agradava a Igreja Católica, porque a Igreja Católica perdia fiéis para o Arraial de Canudos, e também não agradava os latifundiários, que acabavam perdendo mão de obra para o Arraial de Canudos. Então, para destruir o Arraial de Canudos, a elite agrária vai forçar que o governo divulgue a falsa informação que os moradores de Canudos pretendem uma revolta monarquista. Baseado nesse absurdo, o governo federal vai iniciar uma intensa campanha militar que vai culminar com a destruição completa do Arraial de Canudos, né? Isso aconteceu no governo Prudente Moraes. Gente, eu vou tentar salientar um pouquinho mais a história de Canudos, pelo seguinte, ela é muito interessante para que a gente possa compreender o pensamento da elite da época. Bom,
nós temos que notar que neste período em que a elite agrária governa o Brasil, os interesses da elite agrária sobrepõem todos os demais. Então nós vamos encontrar trabalhadores atuando nos grandes latifúndios quase numa vida escrava, recebendo pouco, trabalhando muito, tendo a sua saúde, a sua dignidade aviltada por um trabalho que se assemelha muito ao trabalho escravo. Ou seja, perdendo suas vidas e de suas famílias para enriquecer cada vez mais o latifundiário, o cafeicultor e por aí vai. Neste período também nós vamos ver que a Igreja Católica ela adotava um período de apaziguamento, uma postura de apaziguamento, me desculpem. Como assim? Era pregado pela Igreja Católica que o pobre ele deveria se conformar com sua pobreza, porque, segundo as Escrituras, Deus não dá uma carga maior que o homem possa suportar. Então, se Deus te deu a carga da pobreza, é porque tu pode suportá-la e tu deve levar com dignidade, sem se revoltar com esta situação. Então, observa, de um lado nós temos uma igreja que ensina esses trabalhadores rurais a serem coniventes, serem passivos com a exploração que recebem das elites agrárias. E do outro lado nós temos uma elite agrária que explora até a última gota de suor os trabalhadores agrários. Pois será nesse momento, nesse contexto, que surgirá a figura messiânica de Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, ele usava roupas como se ele fosse um Messias, um profeta do período cristão. Então ele vestia aquela túnica branca e levava nas mãos um cajado. Ao chegar aos grandes latifúndios, pedia permissão para pregar a palavra de Deus, as mensagens cristãs, aos funcionários, aos trabalhadores do latifúndio. Os senhores do latifúndio viam isso positivamente, porque eles imaginavam que a pregação seria semelhante à pregação da Igreja Católica, que era muito boa, porque fazia com que os trabalhadores rurais não se revoltassem com sua situação de quase escravidão. Só que, na verdade, o que o nosso amigo, o Antônio Conselheiro, pregava era exatamente o oposto do que a igreja convencional, a Igreja Católica, pregava. O que Antônio Conselheiro pregava era que Deus havia posto todas as coisas no mundo para serem utilizadas por todos os homens, que tudo pertencia a todos. Com essa mensagem, muitos abandonavam os latifúndios e passavam a seguir Antônio Conselheiro pelos seus caminhos. Essa população que seguia Antônio Conselheiro cresceu de tal forma que Antônio Conselheiro vai fundar uma pequena comunidade ali na Bahia, na região do Vaza Barris, que vai se chamar Canudos. Essa comunidade é uma comunidade cooperativa, onde não tem propriedade privada, onde tudo é de todos, onde tudo que se colhe é dividido igualitariamente entre todos. E essa comunidade vai prosperar. Essa comunidade prospera e, prosperando, atrai cada vez mais pessoas. Ou seja, cada vez mais trabalhadores rurais abandonam os latifúndios e vão viver em Canudos. E cada vez mais fiéis abandonam a igreja e vão viver ou ouvir as mensagens de Antônio Conselheiro, que são bem diversas das mensagens da Igreja Católica convencional. Quando os latifundiários veem que estão perdendo seus trabalhadores para Canudos, e quando a igreja vê que está perdendo seus fiéis para Canudos, eles pressionam o nosso amigo Prudente de Moraes para que ele dê um basta, para que ele acabe com a comunidade de Canudos. Não havia nenhum motivo para que Prudente de Moraes fizesse isso, era uma comunidade pacífica, bem vista, que não promovia o mal nem arruaças e muito menos colocava em risco a vida daqueles que o cercavam. Pelo contrário. Então Prudente de Moraes inventa uma história mirabolante que os membros de Canudos
principalmente Antônio Conselheiro, planejava uma revolta para o retorno da monarquia. Baseado nessa desinformação, baseado nessa mentira, nessa fake news, Prudente Moraes vai conseguir conclamar as forças militares para destruir Canudos. Depois de diversas incursões, finalmente Prudente Moraes vai conseguir seu intento, massacrando, arrasando, destruindo de vez a comunidade de Canudos. Bom, gente, nós vimos o governo do primeiro presidente oligarca, Prudente Moraes, e agora vamos ver o governo do segundo presidente oligarca, Campos Salles. O governo de Campos Salles vai de 1898 a 1902. Muitos historiadores, isso é a opinião de alguns historiadores, eu quero frisar isso, consideram Campos Salles o pior presidente da história do Brasil. Por quê? Vocês já vão descobrir. Primeiro, no governo ele procurou reorientar a política econômica para atender os interesses das oligarquias rurais. Café, algodão, borracha, cacau, açúcar, minérios. E ele inventou que o Brasil estava destinado a ser o celeiro do mundo, que o Brasil tinha um destino agrícola. E com essa desculpinha ele vai desviar todos os recursos do Estado para o setor agrícola. E não vão haver mais investimentos no setor industrial ou no setor comercial. Isso vai trazendo prejuízo terrível para o Brasil. Nós vamos perder aí anos de aprimoramento do setor produtivo industrial e anos de aprimoramento do nosso setor terciário e do setor comercial. Então ele vai adotar o princípio que o nosso país, o Brasil, ele é essencialmente agrícola, né? E ele suspende de vez o apoio ao processo de expansão industrial. Vocês devem lembrar que o Prudente Moraes tentou, sobretaxando produtos estrangeiros, valorizar e promover o processo de expansão industrial brasileiro. Já o nosso amigo Campos Salles coloca tudo isso por terra, concentra todos os investimentos no setor agrário. Segundo item do governo do nosso amigo Campos Salles, a inflação e a dívida externa sempre foram problemas sérios, mesmo antes da República. O ministro da Fazenda do nosso amigo aí Campos Salles, o Joaquim Murtinho, ele dá início ao chamado processo de saneamento financeiro. Gente, cada vez que vocês ouvirem essa frase, processo de saneamento financeiro, se prepare que aí vem chumbo grosso. Então a ideia desse ministro da Fazenda do Campos Salles era criar uma política deflacionista, ou seja, de diminuição da inflação, visando a valorização da moeda nacional. E para conseguir isso, além do corte no crédito e da expansão industrial. Então, ele queria a deflação para conseguir a valorização da moeda e, além disso, ele queria também esse corte no crédito da expansão industrial, porque ele via menos um investimento, então menos um custo para o Estado. O governo, então, vai deixar de emitir moedas, porque, na cabeça do nosso amigo Joaquim Murtinho, quanto menos moedas houver no mercado, menos circulação de dinheiro, menor poder de compra, menor aquisição. Pela lei da oferta e da procura, se existe menos procura, os preços caem. Se os preços caem, tu vai ter um processo deflacionista e não um processo inflacionista. Né? A ideia é boa, só que é extremamente dolorosa para as classes mais baixas. É um processo de miseralização da classe média. Né? Essa é a grande verdade. Ele também vai criar novos impostos e vai aumentar ainda mais os que já existiam. Tudo isso para conseguir mais recursos para investir no setor agrário e agradar as elites agrárias. Ele também vai procurar uma redução de gastos públicos e adotar uma política de arroxo salarial. O que é arroxo salarial, gente? Quando os reajustes de salário não acompanham a inflação. Então, quando se reajusta o salário mínimo abaixo da inflação, tu diminui o poder de compra do salário, que ele está se desvalorizando, e se o trabalhador compra menos, pela lei da oferta e da procura, se procura menos um produto, consequentemente,
esse produto baixa o seu preço, por ter menos procura, e sai do processo inflacionário e entra no processo deflacionário. Esse processo adotado, e que existe na cabeça de alguns economistas até os dias de hoje, é um processo lento e profundamente tortuoso para a classe média e classe baixa, que veem o seu poder aquisitivo diminuir e são conduzidos lentamente a uma situação de miséria. Outra medida para o equilíbrio econômico adotada pelo governo Campos Salles foi o Footing Loan. O que é? É uma renegociação da dívida externa. O Brasil conseguiria novos empréstimos, mesmo devendo uma vela para cada santo, e a suspensão dos empréstimos que já tinha por 13 anos, né? Então ele conseguia novos empréstimos, mesmo não pagando os que já tinha. E a suspensão por 13 anos do pagamento da dívida, e ganhava um período de 63 anos para liquidar toda essa dívida. O problema disso aí é que as taxas de juros eram altíssimas e a dívida quintuplicava ou sextuplicava. Em 63 anos, a dívida era tão grande que ela era impagável e fazia com que o Brasil se tornasse um escravo econômico das grandes potências econômicas da época, que no caso eram os Estados Unidos e a Inglaterra. O sexto item é, para conseguir o apoio do Congresso, na adoção do saneamento financeiro, dessa loucura toda, o Campos Salles colocou em funcionamento a tal política dos governadores. Gente, essa política dos governadores é o maior esquema de corrupção política que o Brasil já viu. Como é que se explica isso? A política dos governadores era um acordo entre governadores e os estados e o governo central. Então, se fazia um acordo entre os governadores dos estados e o governo central. Os governadores apoiavam o presidente concordando com sua política. Em troca, o governo federal só reconhecia a vitória de deputados e senadores que representassem esses governadores. Dessa forma, o governador controlaria o poder estadual e o presidente da República não teria oposição no Congresso Nacional. O instrumento utilizado para impedir a posse dos deputados de oposição foi a chamada Comissão Verificadora de Poderes. Caso um deputado da oposição fosse eleito para o Congresso, uma comissão constituída por membros da Câmara dos Deputados o acusava imediatamente de fraude eleitoral. Não entregava o diploma. O candidato da oposição sofria o que no período se chamava de degola. No entanto, para a manutenção do seu domínio político no plano estadual, sob o apoio do governo central, as oligarquias estaduais usavam fraudes eleitorais. A política dos governadores foi iniciada na presidente Campos Salles, na presidente Campos Salles, e responsável pela implantação da chamada política café com leite. Então, essa política dos governadores é bem fácil de entender. O presidente procura os governadores e faz um pacto. O pacto é o seguinte: os governadores me apoiam em todas as minhas medidas, em troca, eu não vou deixar que nenhum membro da oposição assuma cargo no Congresso Nacional. Cada vez que um membro da oposição ganhar uma eleição e tentar assumir cargo no Congresso Nacional, ele vai ser acusado de fraude eleitoral pela essa tal comissão verificadora, que era uma espécie de comissão de ética da época, que vai impedi-lo de conseguir o cargo que ele foi eleito, né, para o Congresso Nacional. E assim, dentro do Congresso Nacional, só vão assumir cargos as pessoas que forem indicadas pelos governadores. Isso vai dar um poder a nível estadual imenso para os governadores. Em contrapartida, os governadores fecham os olhos e apoiam tudo que o presidente fizer. Então, essa falcatrua é terrível, perdurou por diversos anos, surgiu no governo Campos Salles, né? E ela vai dar origem a outro tipo de corrupção política, que é a política café com leite. O que é a política café com leite, que também surgiu no governo Campos Salles? É uma espécie de revezamento no Poder Executivo Federal, na presidência, entre a oligarquia paulista e mineira. Por isso o nome café com leite. Café é porque os paulistas eram os maiores produtores de café, e leite porque os mineiros eram os maiores produtores de leite. Então, quando se uniram as duas maiores bancadas, a paulista e a mineira,
e trataram um acordo, olha, durante 4 anos o presidente vai ser paulista, nos outros 4 o presidente vai ser mineiro e assim vai indo. Isso é a política café com leite. Essa política café com leite fez com que as oligarquias agrárias, tanto as oligarquias ligadas ao café quanto ao leite, tivessem seus interesses e privilégios garantidos durante um período imenso da história política do Brasil, né? Lembrando que eles só conseguiam fazer isso graças ao apoio dos governadores e essa absurda teoria que os estados mais populosos deveriam ter um maior número de congressistas, consequentemente, maior poder político. Bom, no governo do Campos Salles, nós vamos ver também um outro tipo de corrupção que nós já tratamos quando estudamos a Constituição de 1891. Nós vimos que o voto aberto, que é aquele voto que todo mundo sabe em quem tu votou, dava origem ao voto de cabresto. O que é isso? O voto de cabresto é quando o teu chefe, quando o dono do latifúndio, sabendo em quem tu vai votar, ele te obriga a votar nos candidatos dele, sob pena de demissão, sob pena de ser expulso da fazenda e por aí vai. Então o sistema político da República Velha estava assentado em fraudes eleitorais, visto que o voto não era secreto. O exercício da fraude eleitoral ficava a cargo dos coronéis, que eram os grandes latifundiários, que controlavam o poder político local, os municípios, e exerciam o clientelismo político, troca de favores. O grande proprietário controlava toda uma população, que era o seu curral eleitoral, através do voto de cabresto que eu acabei de explicar. Assim, o poder oligárquico era exercido no nível municipal pelo coronel, no nível estadual pelo governador e, através da política café com leite, o presidente controlava o nível federal. Então, esse pequeno gráfico ele mostra o poder das oligarquias agrárias no governo federal, né, dando apoio político e financeiro a governadores de estado que repassam verbas e benefícios aos seus representantes nos municípios, chamados coronéis. Em troca disso, os coronéis darão votos aos governadores do estado, que em troca disso darão votos ao governo federal, ao presidente. Bom, essa política café com leite nós já estudamos, né? Desculpe aqui. Vamos racionalizar um pouquinho o governo Campos Salles. Nós vimos que é um período de governo onde são tomadas medidas extremas para o controle da inflação, medidas que penalizam principalmente a classe média e a classe baixa, tais como a diminuição da circulação de moedas, o arrocho salarial, aumento de impostos, criação de novos impostos. Nós vimos que é um período de intensa corrupção política, onde nós encontramos o acordo dos governadores, a política dos governadores, a política café com leite e o voto de cabresto impetrado pelos nossos coronéis que dominavam a política nos pequenos municípios. Bom, terminado o governo, o desastroso governo de Campos Salles, nós vamos iniciar o governo de Rodrigues Alves, que vai de 1902 a 1906. E esse período é conhecido como quadriênio progressista. Por que quadriênio progressista? Porque ele prometeu modernização dos portos, ampliação da rede ferroviária, urbanização da cidade do Rio de Janeiro, preocupação do seu prefeito Pereira Passos, né? Então, é um período tido como progressista, é um período em que se deseja modernizar portos, ampliar transportes, rede de transportes, urbanizar a cidade do Rio de Janeiro, que era, como eu acabei de falar, uma preocupação do prefeito Pereira Passos, aliado de Rodrigues Alves. Então, houve também a chamada campanha de saneamento dirigida por Oswaldo Cruz. Gente, nesse período nós temos o famoso sanitarista Oswaldo Cruz, que toma para si uma missão muito importante, que é a eliminação da febre amarela e da varíola. Para combater a varíola, o nosso amigo Oswaldo Cruz, ele vai impor a vacinação obrigatória. O que é a vacinação obrigatória? Veja bem, nesse período a população tinha muito temor de vacinas. Eles achavam que as vacinas faziam mal
ou que as vacinas eram venenos impetrados pelo governo para diminuir a população e, consequentemente, gastar menos. Então, haviam várias mentiras que eram propagadas, muita desinformação, que fazia com que a população se recusasse a tomar vacinas ou as tomasse em pouca quantidade, ou uma pequena porção da população recorria às vacinas. Como a varíola matava, e mata ainda até os dias de hoje, né? Como a varíola matava em larga escala a população, o sanitarista Oswaldo Cruz não vê outro jeito que impor a vacinação como obrigatória. Então, começam a ir aos lares, às casas das pessoas, sempre 2 enfermeiros e 4 meganhas, 4 policiais, chegando lá, eles vacinam por bem ou por mal, por livre e espontânea vontade ou na marra, os habitantes daquela residência. Então, eram situações, às vezes, até vergonhosas. O cidadão não queria ser vacinado, ele era pego à força pela polícia, suas calças eram baixas, né, arreadas as calças, e ele tomava uma vacina no traseiro, às vezes na frente da população, na frente dos vizinhos, dos filhos. Era uma situação humilhante que muitos que se recusavam a tomar a vacina por livre e espontânea vontade eram pegos literalmente à força. Os opositores políticos do governo Rodrigues Alves se aproveitaram disso e incitaram a população contra a vacinação obrigatória e conseguiram provocar quase uma guerra entre a população e os sanitaristas, né? Claro que o objetivo dessa incitação era enfraquecer, desmoralizar o poder político do presidente Rodrigues Alves. Então nós temos uma charge da época, onde nós vemos uma verdadeira batalha campal entre os sanitaristas e os habitantes das áreas mais pobres da cidade do Rio de Janeiro. No quadriênio do Rodrigues Alves foi aprovadas as decisões do Convênio de Taubaté, visando a valorização do café. Nós temos aí uma charge da época, onde nós temos os nossos amigos cafeicultores drenando os recursos da União. Nós já vamos entender o que foi esse Convênio de Taubaté. Ele é idealizado no governo de Rodrigues Alves. Então, por volta de 1895, final do século XIX, a economia cafeeira passou a mostrar sinais de crise. As causas dessa crise estavam no excesso da produção mundial. Então havia muita oferta, havia diminuição dos preços do café no mercado internacional. A oferta sendo maior que a procura vai acarretar uma queda nos preços, prejudicando os fazendeiros de café. Procurando combater essa crise, a burguesia cafeeira, que possuía o controle do aparelho estatal, criou mecanismos econômicos para a valorização do café. Em 1906, na cidade de Taubaté, os cafeicultores criaram uma espécie de Convênio de Taubaté, que é um plano de intervenção do Estado na cafeicultura, com o objetivo de promover a elevação dos preços do produto. Os governadores dos estados produtores de café, no caso São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, garantiam a compra de toda a produção cafeeira com o intuito de criar estoques reguladores, né, e assim manter a falta do produto no mercado, para que essa falta do produto no mercado mantivesse os preços do produto em alta no mercado. Em seguida, ele venderia esse produto em alta. Gente, eu não preciso explicar para vocês como isso é um absurdo. Vão se usar recursos públicos, recursos resultantes do pagamento de impostos, que deveriam ser utilizados para a educação, saúde e segurança, para manter os ganhos dos cafeicultores. Essa é a grande realidade. Porque esse café vai ser comprado. Os governos vão criar estoques imensos de café, não vão conseguir vender esses estoques a preços de mercado, eles vão ser forçados a destruir esses estoques de café. E para manter essa absurda política, os governos estaduais vão começar até a fazer empréstimos no exterior, e esses empréstimos de exterior, eles acabam sendo pagos pela população, através do imposto pago pela população. Então nós vamos ver que é um absurdo para manter a riqueza dos cafeicultores, para manter o ganho dos cafeicultores, se onera com mais impostos
se onera com novos impostos a população, se faz com que essa população pague pela manutenção dos ganhos dos cafeicultores. Então, esse convênio de Taubaté, ele cria uma chamada política de valorização do café de forma geral, que provoca o que se chama de socialização das perdas. O que é isso? É uma teoria que diz que as perdas econômicas de um grupo são mais facilmente absorvidas se forem absorvidas por todos os cidadãos do país. A teoria é muito boa. Só que, nessa situação do convênio de Taubaté, os nossos amigos cafeicultores ficavam com lucro, com a bonança, e a população em geral ficava com prejuízo, com impostos altos e com a perda do seu poder aquisitivo. Essa chamada de socialização das perdas só serve para, e só serviu, pelo menos até agora, na história da República, para manter os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. Então, os lucros econômicos ficam sempre com a burguesia cafeeira e as perdas seriam distribuídas por toda a população. Outro destaque no governo do Rodrigues Alves é o destaque para o surto da borracha que ocorre em seu governo. Então, nós vamos ver que, nesse período, devido ao avanço da indústria automobilística, existe uma grande valorização da borracha que é utilizada nos pneus dos carros, né? Então, essa borracha atendia o interesse da indústria pneumática de automóveis. No entanto, a extração da borracha não se mostrou como alternativa para o café. A princípio, Rodrigues Alves achou que tinha achado mais uma fonte de renda para suster o país, tão boa quanto a produção de café. No entanto, isso com o tempo se demonstrou não verdade. Sua exploração apresentou um caráter de surto de aproximadamente 50 anos apenas. A economia da borracha provocou uma questão externa também para o Brasil, envolvendo o Brasil e a Bolívia, a chamada questão do Acre. Pessoal, o Acre ele pertencia à Bolívia. Mas como o Acre era uma região que possuía muitos seringais, de onde se extrai a borracha, né, da seringueira, muitos seringueiros brasileiros começaram literalmente a invadir essa região, que pertencia à Bolívia, para a extração da borracha. Só que eles estavam em outro país. Logo, os seringueiros bolivianos entram em conflito com os seringueiros brasileiros e é óbvio que o exército boliviano vai passar a oprimir os seringueiros brasileiros que estão invadindo o território boliviano e tomando o processo exploratório na mão dos seringueiros bolivianos. O governo brasileiro reage também, manda forças militares para a defesa dos seringueiros brasileiros e logo um conflito armado está prestes a ocorrer entre Bolívia e Brasil. A solução encontrada pelo nosso amigo Rodrigues Alves é a assinatura do chamado Tratado de Petrópolis, em que o Brasil comprou o Acre da Bolívia, pagando uma indenização de 2 milhões de libras para a Bolívia. Então observe que o Acre, através desse Tratado de Petrópolis, ele vai ser comprado da Bolívia e anexado ao Brasil. Tudo acreditando no surto exploratório da borracha, um surto que virou surto mesmo, durou apenas 50 anos. Então aí nós temos uma gravura que caracteriza a exploração do seringal. Pessoal, aqui nós encerramos esta etapa da República Oligárquica. Não que nós tenhamos encerrado todos os presidentes oligarcas, ainda faltam alguns que nós estudaremos na próxima aula. Mas por hoje chega, estudamos então os governos de Prudente Moraes, Campos Salles e Rodrigues Alves. Estudamos também as fraudes políticas eleitorais desse período, a política dos governadores, o voto de cabresto, a política do café com leite. Estudamos também os absurdos ocorridos nesse período, como o Convênio de Taubaté, que utilizava recursos dos estados que deveriam ser voltados para a educação, saúde e segurança, para a compra de café e a manutenção dos lucros da classe cafeeira em prejuízo da população, que via seus impostos direcionados
para manter o enriquecimento da elite cafeeira. Né? Nós vimos tudo isso nesses 3 governos e veremos muito mais nos governos oligárquicos que estudaremos na próxima aula.